Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sábado, da 33ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que Jesus é questionado acerca da ressurreição. Os saduceus que negam a ressurreição são aqueles que perguntam ao Senhor o que aconteceria com aquela mulher que casou-se com 7 irmãos, de quem ela seria esposa na vida eterna. E aí Jesus, de uma forma muito clara, ele vai dizer: olha, aquele que for digno da vida futura, aquele que for digno da presença na glória de Deus Pai, aquele não se dá mais em casamento. Aquele não vive mais como vivia aqui neste mundo. Ao contrário, eles irão ser iguais aos anjos, são filhos de Deus. São aqueles que de fato encontraram a luz e nela vivem eternamente. Meus irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos crer na ressurreição. E crendo na ressurreição dos mortos, nós precisamos trilhar um caminho, o caminho que nos leva à presença de Deus. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos utilizar a nossa vida contrária à vontade de Deus. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos amar mais, perdoar mais. Precisamos entender que aqui trilhamos um caminho, um passageiro caminho, mas nós estaremos vivendo a perfeição em sua forma plena quando ressuscitarmos, quando tivermos
a graça de ressuscitar como o próprio Senhor nos ressuscitou. Ressuscitar como o Senhor ressuscitou significa vencer todo o mal, toda cruz, toda perseguição, toda morte. E encontrar com este Deus tão bondoso que temos, que faz nova todas as coisas. Que Deus nos abençoe.